Amazônia 2030. Oferecimento Santander. O que a gente pode fazer por você hoje? Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Capital Natural. No programa de hoje vamos seguir exibindo a série de encontros Amazônia 2030, Desafios e Oportunidades da Bioeconomia, realizados pelo canal AgroMais, com curadoria do professor Ricardo Abramovay. No episódio dessa semana, a segunda parte do debate Infraestrutura, Eficiência e Destruição, com o Sérgio Leitão, advogado e diretor do Instituto Escolhas, e Carolina Genin, diretora de Clima do World Resources Institute Brasil. Como enfrentar o dilema entre a precariedade da infraestrutura na região amazônica e o impacto que a criação de rodovias hidrelétricas de grande porte, entre outros, causa? Qual infraestrutura de que a Amazônia de fato precisa? Então vamos ao debate. No primeiro bloco abordamos bastante a ausência de planejamento e as dificuldades para se desenvolver essa infraestrutura aqui no Brasil, perante o interesse até dos investidores estrangeiros e da comunidade internacional. Eu gostaria de retomar o assunto, Ricardo. Me parece que há uma certa urgência, porque o país tem se desenvolvido bastante do ponto de vista do agro, assumiu uma posição de destaque no fornecimento de alimentos no mundo inteiro, e essa produção ela vem sendo escoada hoje de maneira muito precária. Citamos aí, por exemplo, a questão do eixo da BR-163 e da Ferrogrão, mas toda a produção que tem sido feita ali no Centro-Oeste hoje, ela acaba saindo pelo Porto de Santos, o que obriga essa produção a percorrer o dobro da distância e queimando mais combustível fóssil para que esse produto possa chegar no Porto de Santos e demorando muito mais para chegar nos mercados do norte, da região do hemisfério norte do planeta. Então, assim, essa dificuldade do país de encontrar um denominador comum, principalmente por planejamento de infraestrutura, é uma coisa crônica que vem se arrastando há décadas e décadas. Eu gostaria de entender, na visão dos nossos dois convidados também o Ricardo, como é que a gente pode encurtar esse caminho para achar esse veio de planejamento que parece que o Brasil até hoje não conseguiu encontrar. Sérgio e Carolina. Bem, eu posso começar te respondendo, Marcelo. Primeiro, uma boa notícia, né? Eu tive uma conversa no início deste ano com a senadora Cátia Abreu, e ela dizia que a infraestrutura de armazenamento na Amazônia melhorou muito, no Centro-Oeste e na Amazônia. E isso, Ricardo, é um dado interessante. Essa melhoria da capacidade de armazenamento produziu um efeito paradoxal, ou contraditório, que é as grandes trades do agronegócio mundial são aquelas que, de certo modo, pressionam os produtores a terem melhores práticas, inclusive de não mais desmatarem ou delas só comprarem soja que não seja oriunda de novos desmatamentos. E a Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso é quem mais fala contra esse tipo de política. Os produtores de soja se empoderaram diante das trades exatamente porque eles passaram a ter melhor condições de negociação em função de que agora eles têm onde armazenar. Ou seja, eles podem esperar um mês, 2 semanas, e antes eles eram, digamos assim, pressionados a terem que vender em função exatamente do medo de perder. Então, tem melhoria sim no processo de infraestrutura que é importante a gente destacar para também ver a parte cheia do copo. A segunda questão, Marcelo, que me parece que é importante, é a gente fazer a discussão dos projetos. Não existe essa discussão dos projetos. Vou te dar um exemplo. Esse decreto que eu fiz referência do dia 26 de outubro, dessa estratégia de longo prazo do desenvolvimento, volta a falar em maximizar pré-sal, volta a falar em ter fontes de energia que sejam prioritárias em função do critério de segurança. Quando você fala critério de segurança para o setor elétrico, você está fundamentalmente falando de nuclear, grandes hidrelétricas e térmicas a gás.
Essas 3 fontes têm problemas muito específicos: nuclear, do ponto de vista de segurança e do custo; térmicas a gás, porque se forem instaladas no Nordeste, tem um consumo de água vastíssimo e não tem a infraestrutura, e o país vai ter que fazer esse investimento. E existem alternativas como eólica, solar e biomassa que não são contempladas do ponto de vista desse planejamento. E quando você fala grandes hidrelétricas na Amazônia, o estudo que o Escolhas fez em conjunto com a consultoria PSR mostrou que o Brasil pode crescer 68% da sua oferta de energia ancorado em 3 fontes novas e renováveis: solar, biomassa e eólica. Então a pergunta que fica: isto é um assunto desconhecido dos tomadores de decisão, ou os tomadores de decisão se deixam levar por outras condicionalidades que não essas que eu estou colocando aqui? E como é que a gente pode fazer o debate para mostrar no jogo dos custos e das alternativas e dos benefícios e dos problemas como essas propostas de infraestrutura podem ser analisadas? Então, aquele déficit democrático das divergências que orientariam um processo de debate para justamente a sociedade saber as escolhas que precisam ser feitas, não está sendo permitido ocorrer no Brasil. Se isso não for superado, nós vamos ficar o tempo inteiro questionando as opções que muitas vezes foram dadas pelos governantes, porque eles não conseguem olhar em função dos desafios tecnológicos este plano, né, essa estratégia caduca e fadada a colocar o país como a que sempre chega atrasado no futuro. Então esse é o desafio, para que a gente não fique apenas a dizer que a oposição ou o questionamento não tem sentido. Ele é profundamente arraigado em questões técnicas e ele precisa ser discutido com o governo, mas o governo tem que estar permeável a querer fazer essa discussão. Carolina, na sua visão, a gente consegue dar um salto e recuperar minimamente a nossa capacidade de planejar aí, integrando e pelo menos ouvindo mais, é isso? Olha, eu acho que tudo depende um pouco de como o Brasil vai querer reaquecer a sua economia depois da crise que a gente está. Infraestrutura é um dos setores, né, que normalmente é uma alavanca de retomada econômica, de aquecimento econômico pela geração de empregos, pela injeção financeira que ele pode promover. Então, certamente, eu acho que haverão investimentos nessa área. Dentro da infraestrutura no Brasil, a gente teve avanços importantes na última década em relação à governança de infraestrutura. O que é uma governança de infraestrutura? É quando a gente consegue um melhor diálogo, comunicação entre as partes envolvidas, para se comunicarem melhor, para conseguirem planejar melhor, para ter uma eficiência maior de uso de recursos tanto privados quanto públicos. Existem projetos em tramitação no Congresso Nacional sobre essa questão de desfazer gargalos nesse processo de governança, mas o Brasil tem ainda um longo caminho. Se você conversa, né, infraestrutura no Brasil, por exemplo, é um tema totalmente picoteado. Tem o Ministério de Infraestrutura, tem o Ministério de Minas e Energia, tem o Ministério de Telecomunicações, e todos eles lidam com infraestrutura. Então, quando a gente pensa um plano de infraestrutura, imagina nessa burocracia, né, ter essa troca de informação necessária. Então, isso eu acho que é uma coisa muito difícil. Agora, o Brasil tem um motivo muito forte para querer fazer isso. Qualquer projeto de infraestrutura custa caro, a gente precisa atrair investimento internacional, a gente precisa atrair investimento privado. E hoje as condicionantes socioambientais são muito importantes, as questões de análise de riscos climáticos, né, os famosos ESGs que estão aí. Então, quanto mais projetos qualificados para passar no crivo de infraestrutura sustentável, maiores serão as chances do país de atrair esse tipo de investimentos. E, claramente, o governo federal e seus técnicos têm clareza sobre isso, as medidas que o Banco Central vem tomando também mostram um olhar nessa direção, mas tem que priorizar certas ações em detrimento de outras do business as usual, para que essa mudança seja de fato possível e esse seja o caminho escolhido de retomada de crescimento. Marcelo, Ricardo, tem um tema fundamental que eu acho que a gente não pode deixar de abordar aqui e sobre o qual o Sérgio tem trabalhado, o Instituto Escolhas tem trabalhado muito, e evidentemente qualquer pessoa que esteja preocupada com o clima também trabalha também sobre isso,
é o caso do WRI, que é o tema não só da ilegalidade, que já foi tão mencionado aqui, mas o tema da criminalidade na Amazônia. O Instituto Escolhas vem liderando uma campanha, #Amazônia Sem Garimpo. Junto com o Instituto Igarapé, o Instituto Escolhas tem denunciado uma infraestrutura da ilegalidade e da criminalidade no país, e os estudos do Instituto Igarapé mostram, até como fontes, a Interpol e o Insight, e a Agência das Nações Unidas de Drogas e Crimes também tem trabalhado sobre isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque se de fato a bioeconomia é uma oportunidade extraordinária, com o ambiente institucional e com a criminalidade atravessando fronteiras, ela se tornou um fenômeno que deixou de ser um fenômeno simplesmente local. Envolve redes transnacionais, mas envolve também o mercado financeiro. O Instituto Escolhas se dirigiu ao Banco Central no sentido de questionar de onde vêm os recursos sobre os quais, de onde vem o ouro de alguns investidores de ouro, porque nitidamente esse ouro está se originando em garimpo ilegal. Ou seja, qual é a infraestrutura da criminalidade e qual deveria ser a infraestrutura de combate à criminalidade na Amazônia? Eu sei que esse é um tema delicado, é um tema difícil, mas é um tema que, se nós quisermos uma Amazônia próspera e desenvolvida, nós vamos ter que enfrentar com serenidade, com profissionalismo, com informação, com inteligência, mas nós vamos ter que enfrentar esse tema. E aí, Sérgio? Ricardo, a tua pergunta é super pertinente, porque, primeiro, o que é que a gente verifica hoje? Não vai haver exploração sustentável de madeira na Amazônia se não for combatida a ilegalidade, né? Porque ela, hoje, o legal, aliás, o ilegal se tornou legal a partir de um absoluto descontrole que a gestão florestal passou a ter no país, em função, inclusive, de uma descentralização mal pensada que foi feita, onde se passou essa gestão para os estados e não se fez o controle adequado. Então, a primeira questão é, todo o sistema de concessões florestais, que é você permitir que uma empresa particular possa explorar sustentavelmente uma área de floresta pública na Amazônia brasileira, hoje está sendo inviabilizado pela concorrência predatória da ilegalidade. Segundo ponto, né, essa criminalidade amazônica, se você verificar nos últimos 3 anos, infelizmente, todos os grandes motins, com rebeliões, com muita morte, com muito sofrimento, foram em prisões amazônicas. Manaus, Maranhão, o presídio de Pedrinhas, Boa Vista, em Roraima. Né? E os cartéis criminosos, a família do Norte, né, em aliança com o PCC, ora brigando com o PCC, já tem procurado fazer exatamente o domínio de escoamento das rotas do tráfico na região, que são as rotas de escoamento da produção da bioeconomia, que são as rotas de escoamento dos produtos da floresta, porque não tem 2 rios, não tem 2 veredas, não tem 2 caminhos, é aqueles caminhos seculares que o processo de ocupação da região permitiu que fossem exatamente utilizados. E o tráfico procura dominar estes espaços, já com prejuízo, né, da utilização por parte das comunidades. Tanto é que uma das vertentes que está levando o setor do garimpo na Amazônia a pedir a sua legalidade é exatamente para ter o direito de exigir do Estado a proteção legal. Porque como é que hoje o ilegal vai pedir que ele seja protegido? Ele não pede, mas a partir do momento que ele viu uma ameaça maior, que é o tráfico passar a dominar as rotas de controle do escoamento do minério que é explorado ilegalmente, ele preferiu a legalidade. Só que ele tem um problema, ele quer a legalidade, mas ele não quer a responsabilidade, que é prover os cuidados ambientais de uma exploração mineral sustentável. Então esse é um problema gravíssimo, a região hoje, se você pegar Altamira,
onde se fez Belo Monte exatamente no governo da ex-presidente Dilma, com todos os descuidos ambientais, com toda a falta de discussão, com toda a falta, inclusive, de leitura de que o empreendimento não se sustentava do ponto de vista econômico ou do ponto de vista ambiental, a Altamira virou, em função da construção daquela hidrelétrica e das milhares de pessoas que foram levadas para ali, do ponto de vista comparativo, a cidade mais violenta do Brasil. Então, a Amazônia tem sim um processo de tensionamento do ponto de vista social intenso. E a campanha que o Escolha está fazendo procura chamar a responsabilidade da Comissão de Valores Mobiliários, que é quem regulamenta os chamados postos de compra de ouro e as chamadas DTVMs, que são as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, e o Banco Central, que faz o registro e a autorização para o funcionamento desse tipo de mercado de compra de ouro. Então, isso tem uma omissão do sistema financeiro imensa, que precisa ser resolvido. E ao lado disso, Ricardo, Carolina, Marcelo, tem um tema que é central, né? Até que ponto o nosso sistema financeiro, para além da bem-vinda promessa, né, de olhar para as questões das análises de risco, vai levar isso realmente em consideração na hora dos financiamentos. Nós estamos elaborando agora uma matriz de risco, Ricardo, para os investimentos no Brasil, e as primeiras simulações que a gente fez para alguns tipos de investimento no setor elétrico torna os investimentos incapazes de serem feitos, porque se a externalidade ambiental realmente for levada em consideração e ela deixar de ser uma externalidade para fazer parte da consideração do planejamento, o país vai ter que se ver com as escolhas que ele nunca quis fazer, porque o meio ambiente sempre é deixado de fora, é aquele que paga o preço de todos os descuidos, e a gente agora está dizendo o seguinte: se nós estamos a falar de risco climático de forma verdadeiramente séria, é hora disso vir para a sala da presidência do banco, para que ele veja qual é o reflexo disso na taxa de retorno do investimento. Se a gente não fizer isso, a gente não está falando de verdade em uma verdadeira avaliação de riscos climáticos e ambientais. Carolina, o tema migrações, criminalidade e mudanças climáticas é um tema que internacionalmente está cada vez mais sendo pesquisado. Vocês também estão atentos a esse tema? O Instituto Igarapé, particularmente, tem um estudo de 2019 sobre mudanças climáticas e migrações e as consequências sobre a criminalidade na América Latina. Esse também tem sido um tema de pesquisa do WRI, vocês estão se voltando para isso? Não, Ricardo, a gente não está se debruçando sobre isso nesse momento. Agora, eu acho que essa questão da ilegalidade na Amazônia, ela é uma questão muito importante, porque a região ela sempre foi, não sei se a palavra seria vítima, mas objeto de organizações criminosas, né? Seja através do tráfico de espécies silvestres, seja através do roubo de madeira ilegal. Mas, de fato, essa questão do ouro, em países vizinhos como a Colômbia e o Peru, o ouro passou a ser usado pelo narcotráfico para lavagem de dinheiro. Era muito mais fácil do que a cocaína, no final. Era muito mais fácil de passar pelas fronteiras. E eu acho que isso está chegando ao Brasil. Eu acho que existe uma questão aí muito importante, porque trata-se de um crime organizado muito sofisticado. Existe um custo social para a região altíssimo. Esse crime vem acompanhado de tráfico humano, em muitos casos, onde mulheres e crianças são as principais vítimas. Então, é uma questão que merece muita atenção. Eu acho que já está chamando a atenção dos órgãos públicos, mas o Brasil tem um déficit. É muito difícil também acompanhar. Quem trabalha na Amazônia sabe que é muito difícil monitorar aquela região toda, né? E o que acontece embaixo das suas copas de árvores. Então, é um desafio imenso que o Brasil deveria atentar como nação, né? Não é um problema apenas da Amazônia, é um problema de todos nós. Sérgio, qual é a infraestrutura necessária para enfrentar essa criminalidade? Quer dizer, nós temos, em princípio, nós temos instituições e organizações de Estado voltadas para enfrentar a criminalidade. Por que não está funcionando? Eu te pergunto isso, tem alguma coisa de ingênuo nessa pergunta, eu reconheço, mas eu te pergunto isso porque você tem discutido esse tema com autoridades
E o Instituto Escolhas é um instituto que não se limita a fazer denúncia, mas que procura sempre soluções. Então, quais são as soluções que você está vendo emergir das conversas que você tem tido com os diferentes segmentos em torno desse tema crucial da criminalidade na Amazônia e do obstáculo que isso representa para o desenvolvimento da região? Deixa eu acrescentar só uma Pois não, questão Marcelo. aí também, nessa pergunta muito interessante do Ricardo. Eu li também estudos e acompanhei alguns relatórios que dão conta de que toda essa produção ilegal de madeira na Amazônia acaba tendo como destino principal o norte da Europa, né? Que é onde também se registram a maior parte das críticas às questões de ilegalidades e de descontrole aqui na Amazônia. Como a gente também chama a responsabilidade esses receptores, ou para onde vai o destino deste tipo de produção ilegal e que tanto mal tem causado ao Brasil e à própria Amazônia. Marcelo, Carolina, Ricardo, primeiro, Marcelo, infelizmente, boa parte dessa produção é nós que consumimos mesmo. Se você for no gasômetro em São Paulo, que é a região que se compra madeira para fazer a construção da casa, o batente da porta, o caibro do telhado, e você perguntar, você tem como me garantir a origem dessa madeira do ponto de vista legal? Ele vai ter lá um DOF, né, que é o documento de autorização da circulação da madeira, mas dificilmente ele vai te dar a garantia real, né, que você deveria poder exigir para ter certeza de que você não está levando junto com um pedaço de madeira o desmatamento da Amazônia para dentro do seu lar. E o mesmo caso da carne. Boa parte da carne consumida no Brasil também é oriunda de expansão de desmatamento. A gente fez um estudo mostrando que se a pecuária do Brasil, Ricardo, fosse um país, ela seria a 20ª maior emissora de gases de efeito estufa. Ela se equivaleria à Argentina e à Inglaterra, que são dois países com duas economias muito fortes. E basicamente isso se deve a questão do desmatamento. Então, acho que a primeira questão, olhando a Amazônia, é uma questão que me parece fundamental, é a gente pensar numa estratégia que eu chamaria de DDA, desenvolvimento, defesa e ambiente. Essas três questões não tramitam e não caminham juntas. Não é nos moldes que está sendo aí criticado, e muito bem criticado, dessa operação atualmente feita, né? Mas é como é que você permite uma sinergia dos órgãos que presentes na Amazônia poderiam sim fazer uma integração, né, e uma fiscalização muito mais efetiva. Em segundo lugar, é o velho e bom, vamos seguir o dinheiro? Só para dar um exemplo, né, qual é a região no estado do Pará que mais explora garimpos, principalmente na ilegalidade? É a região ali do Tapajós, né, com o rio sendo poluído de uma maneira absolutamente criminosa em função do mercúrio, né, e você pega a cidade de Itaituba, onde o maior revendedor de máquinas Hyundai do mundo não é do Centro-Oeste, não é do Brasil, não é da Amazônia, não é da América Latina, é do mundo. Está ali sediado. Por quê? É basicamente máquinas vendidas para a exploração no garimpo. São aquelas pás retroescavadeiras, que hoje a mineração, que a gente chama de garimpo, ainda na visão romântica, ela não tem mais nada de romântica, ela é uma exploração econômica em caráter industrial, que rende muito dinheiro e que acaba recaindo, né, na Faria Lima, sob a forma de ativos financeiros que depois parecem perder completamente a sua relação com o espaço amazônico. Tanto que a gente está chamando a responsabilidade do mercado financeiro e perguntando o que é que vocês estão fazendo com o ouro que vocês não perguntam de onde ele vem. Então, acho que essa integração entre Receita Federal, CVM, Banco Central, Sistema Financeiro, FEBRABAN, inclusive, né, e toda a estrutura de inteligência do governo, ela precisa voltar a se conectar para que esses cartéis e essas atividades criminosas, que têm profundas relações, inclusive muitas vezes com o mundo da política, possam ser mostradas e exibidas, porque hoje elas estão trazendo profundos prejuízos para as atividades econômicas, que seriam aquelas que precisariam do espaço para ter uma chance de se viabilizarem, e hoje não conseguem, porque é impossível competir com quem não paga imposto, com quem não toma cuidado com o meio ambiente e com quem, inclusive, né, por uma série de processos de fraude, lava dinheiro
dizendo que está trazendo minério de uma área autorizada, e hoje você pega, por exemplo, os postos de compra de ouro. O que faz o atestado, Ricardo, da legalidade? É a simples declaração. Então, eu digo, eu tirei ouro de uma área legal. A minha palavra é a minha fé, e isso vale para todo mundo. A gente sabe que na Amazônia, como diz a ex-ministra Isabela Teixeira, o por fora é o por dentro. E enquanto isso não mudar e não houver uma verdadeira vontade dos órgãos públicos nessa integração que eu chamei aqui de DDA, Defesa, Desenvolvimento e Ambiente, essa situação não se alterará. Ela já é de extrema dificuldade para ser combatida, porque, como disse a Carolina, as dimensões, né, e as porosidades daquele espaço permite realmente um conjunto de atividades ilegais acontecendo o tempo inteiro. Mas ela pode ser muito bem diminuída, e o trabalho que se fez em relação ao combate ao desmatamento nos últimos anos mostrou que não existe uma guerra invencível a ser vencida. Existe uma guerra possível de ser feita e existe uma guerra possível de ser vencida. Mas para isso, o governo precisa fazer a sua parte. E o que nós temos agora é uma situação paradoxal. Os bancos, o sistema financeiro, entendendo a importância disso, e o governo fazendo um processo de retraimento que fragiliza muito o processo que nós precisamos fazer para vencermos essas batalhas. Bom, a gente já está chegando aí na reta final aqui do nosso Amazônia 2030, mas pode acrescentar um rápido comentário, Carolina. Que nessa pergunta eu acho que tem um lado do setor privado também. Então, o Sérgio colocou muito bem o que nós podemos fazer da porta para dentro. Mas fora do país, o consumidor, seja dessa madeira, ou da nossa carne, ou da nossa soja, os países que compram também, eles vêm aplicando leis cada vez mais sofisticadas que punem quem compra um produto legal desde a origem. Então, não importa se você comprou no fim da cadeia. Se esse produto originou dentro de um esquema ilegal, você é culpado, que foi o caso do Lacey Act nos Estados Unidos, que abriu toda essa precedência. E hoje a gente está vendo, por exemplo, os grandes frigoríficos preocupados com a origem do boi, ou seja, onde é que o boi nasceu? Porque se eu não conseguir controlar aonde o boi nasceu, isso vai acabar respingando em mim mais cedo ou mais tarde. Então, também tem esses mecanismos de mercado que acabam surgindo e que acabam também ajudando a acelerar certos processos em relação ao combate à ilegalidade. Sem dúvida, é esse ponto fundamental, e é exatamente nesse sentido que acabei perguntando e propondo. É preciso que todos tomem responsabilidade nesse processo inteiro. Enfim, nós estamos chegando aqui na reta final do Amazônia 2030, Ricardo. A gente tem sempre um questionamento importante para deixar aqui para quem está acompanhando a gente, né? Amigos queridos, nós estamos em 2030, aí vocês olham para trás, e o que aconteceu que vocês gostariam hoje que tivesse acontecido em 2030, olhando para trás, o que aconteceu de que vocês podem se orgulhar? Estamos em 2030, o que aconteceu que vocês podem dizer, olha que coisa interessante e como a Amazônia está diferente do que estava? Em poucas palavras. Ricardo, eu diria em poucas palavras que a gente conseguiu dotar os negócios sustentáveis, os negócios comunitários, as comunidades, de capacidade, de infraestrutura, de capacidade de pesquisa, e elas se tornaram legitimamente possíveis de terem financiamento do governo federal, aquele R$1 bilhão para investir em negócios da bioeconomia. Ou seja, a bioeconomia é grande pela soma dos pequenos negócios e faz a diferença para dizer que você pode ter floresta preservada com geração de renda e redução das desigualdades sociais. Olha, eu adoraria estar vivendo num Brasil próspero, um Brasil onde a Amazônia estará mais desenvolvida que hoje, que as pessoas tenham melhores condições de acesso à saúde, acesso à educação, emprego, mas isso baseado realmente numa bioeconomia, que a gente consiga alavancar um modelo econômico que hoje praticamente não existe, que a região realmente seja pioneira disso, que o Brasil seja pioneiro dessa nova economia
e que permita, então, a região atingir o desenvolvimento que merece, preservando a sua floresta e seu sociobiodiversidade. Muito bem, o Amazônia 2030, Desafios e Oportunidades da Bioeconomia, chega ao seu final nessa jornada de hoje. Eu quero agradecer ao Sérgio Leitão, do Instituto Escolhas, e também a Carolina Genin, do World Resources Institute, pela participação por aqui. Muito obrigado, até um próximo encontro. Ricardo, a gente deixa aqui hoje um legado para quem nos acompanhou, bastante rico nesse panorama sobre a Amazônia 2030. Marcelo, como tem sido nossos últimos webinários? Essa discussão foi muito interessante e é importante avisar as pessoas que a próxima nós vamos receber Valmir Ortega e Tatiana Schor, justamente para discutir a emergência de pequenos negócios ligados à bioeconomia na Amazônia, que estão vindo com uma força surpreendente, como vocês poderão ver no próximo programa. Muito obrigado. O debate fica por aqui. Nas próximas semanas, o Capital Natural vai seguir dando espaço para esse importante encontro, a série Amazônia 2030, Desafios e Oportunidades da Bioeconomia. Fique conosco, nos acompanhe em nossas mídias digitais e, principalmente, cuide-se. Até lá. Amazônia 2030. Oferecimento Santander. O que a gente pode fazer por você hoje?